Meu nome é Fernando. Nasci no fim dos anos 70 e cresci órfão de pai e mãe, criado apenas pelos meus avós. Eles foram tudo o que tive: base, abrigo e também mistério. Desde cedo aprendi a aceitar aquele silêncio estranho que cercava minha origem. Sempre que perguntava sobre meus pais, desviavam o olhar ou mudavam de assunto. Diziam apenas que era assunto do passado, e o passado, para eles, parecia ser um lugar proibido. Eu cresci ouvindo casos do meu avô. Ele foi delegado numa cidade pequena do interior do Nordeste, daquelas em que todo mundo se conhece, e até os segredos mais guardados acabam virando assunto na praça. Minha avó trabalhava com ele como secretária da delegacia. Era ela quem organizava papéis, datilografava relatórios e, muitas vezes, acompanhava de perto as ocorrências mais estranhas. Na infância, eu gostava de ouvir as histórias dos dois, mas havia uma em especial que sempre me deixava intrigado. Era uma história que eles repetiam em noites chuvosas, sempre com o mesmo peso na voz. Eu ria, debochava, dizia que era invenção de gente velha, mas hoje, já adulto, depois do que vivi, não consigo mais rir. Meu avô dizia que foi numa sexta-feira, final dos anos 70. Ele devia ter 30 e poucos anos, minha avó ainda mais jovem. A cidade era simples, cercada por estradas de barro e mata fechada. As casas tinham cercas de madeira apodrecida, e havia sempre um cachorro preso em alguma varanda que latia sem razão. A delegacia, um prédio pequeno de tijolo, tinha só 3 celas nos fundos, uma mesa de madeira pesada na recepção e o telhado de zinco que ecoava cada gota de chuva. O cheiro de café queimado e óleo de máquina de datilografia impregnava o ar. O ventilador de teto funcionava quando dava. E naquela época, as noites costumavam ser frias e vivas de insetos que batiam nas lâmpadas. Às vezes, quando o silêncio se prolongava demais, o estalo dos móveis parecia o aviso de algo invisível, como se o prédio respirasse junto com quem estivesse lá dentro. Naquela noite, a chuva caía sem piedade. O vento soprava forte, a energia falhava a cada relâmpago, e o prédio estava iluminado apenas por lamparinas e velas. O som dos pingos na calha produzia um ritmo insistente, como uma batida que anunciava algo que ainda havia de acontecer. Cada trovão fazia as janelas tremerem, e minha avó lembrava de ter sentido, antes mesmo da porta abrir, uma estranha pressão no peito, como se a tempestade carregasse algo mais que água e vento. Meu avô estava de plantão com 2 policiais: Nogueira, mais velho e calejado, e Silveira, recém-ingresso, ainda assustado com cada ocorrência. Nogueira tinha mãos de trabalhador e um olhar que tinha visto muita coisa. Silveira tinha voz nasalada e a postura de quem idolatrava o delegado. Minha avó datilografava, tentando se concentrar apesar do barulho ensurdecedor da tempestade. Ela sentava ereta, os dedos rápidos, e às vezes parava para ajeitar o cabelo, olhando pela janela como se esperasse alguém. Foi perto das 11, quando a porta se abriu de repente. Uma mulher entrou correndo. Estava encharcada, os cabelos grudados no rosto, o vestido colado ao corpo magro. Tremia da cabeça aos pés, o rosto marcado pelo desespero. A água escorria das mangas formando poças no chão de cimento, e o cheiro de lama vinha junto com ela. Ela gritava pedindo ajuda, dizendo que tinha sofrido um acidente na estrada. Falava do carro capotado, implorava por socorro, repetia em prantos: "O bebê, meu bebê tá lá dentro, rápido, por favor." Não perderam tempo. Reuniram lanternas e correram pela estrada enlameada. Os raios iluminavam por instantes a paisagem. Árvores com galhos parecendo mãos, e a estrada cortando o brejo como uma cicatriz. A mulher seguia à frente, mostrando o caminho, os sapatos atolando, e sua respiração saía curta. Minha avó foi junto, como sempre fazia, levando um cobertor enrolado, e o instinto de quem não podia ver uma criança desamparada. O coração dela, anos depois, ainda acelerava só de lembrar daquele percurso. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o chão quisesse engolir os vivos para juntá-los ao que estava por vir. Caminharam uns 10 minutos, até que as lanternas iluminaram um carro caído no barranco. Estava destruído. O motor soltava fumaça e pedaços de vidro brilhavam na lama. O carro parecia uma carcaça retorcida, o capô amassado em várias dobras,
e o silêncio entrecortado pelo choro que vinha de dentro cortava o peito de quem ouviu. Era um choro fino, que oscilava entre súplica e resistência. Meu avô conseguiu abrir a porta amassada e puxou um bebê preso na cadeirinha. Estava ferido, mas vivo. Chorava sem parar, com a boca aberta e o rosto raspado de terra. Minha avó o pegou nos braços, tentando acalmá-lo. Embrulhou-o no cobertor que trouxe, sentindo o corpo minúsculo tremer. Enquanto isso, meu avô e os policiais procuraram por outros passageiros. Foi nesse momento que perceberam que a mulher, que até então os guiava pelo caminho, havia simplesmente desaparecido. Nenhum barulho de passos, nenhum sinal na lama, como se tivesse se dissolvido no vento. O grupo se entreolhou em silêncio, sentindo um arrepio coletivo, que nenhum deles ousou comentar em voz alta. A poucos metros, encontraram o corpo de uma mulher no chão, ensanguentada, o pescoço torto. Era a mesma mulher que minutos antes entrara na delegacia pedindo ajuda. O choque foi instantâneo e profundo. Meu avô congelou. Nogueira ficou pálido. Silveira vomitou ali mesmo, incapaz de conter o enjoo diante daquela cena. O silêncio que se seguiu teve o peso de uma sentença. Minha avó chegou com o bebê no colo. Quando viu o corpo, travou. Era impossível negar. Era a mesma mulher, o mesmo vestido, o mesmo rosto, agora imóvel e sem vida. Levaram o corpo e o bebê para a cidade. Tentaram registrar o ocorrido, mas como escrever que a morta tinha ido buscá-los? Havia perguntas demais e respostas escassas. Quem dirigia, por que estavam sozinhos, para onde iam? Minha avó nunca deixava dúvida. Sempre repetia séria, apontando para os próprios olhos. Eu vi aquilo com esses olhos aqui. E ninguém contradizia quem trouxe a criança nos braços. Cresci rindo da história. Na infância, essa história parecia só um conto para me assustar. Eu ria, dizia que era invenção. Meu avô nunca discutia. Narrava os fatos, seco, sem explicação. Com o tempo, deixei de pensar nisso, até entrar para o exército. As histórias foram ficando no fundo da memória, misturadas a outras memórias de mesa de cozinha e café coado. Mas as coisas têm uma maneira estranha de voltar quando você menos espera. Quem já esteve de guarda numa madrugada sabe. O silêncio pesa. O vento parece sussurrar, galhos estalam como passos, e a escuridão te observa de volta. Numa dessas noites, por volta das 2 da manhã, algo aconteceu. Eu estava sozinho no posto, o céu escuro sem lua. Havia umidade no ar que grudava na pele, e as luzes do alojamento piscavam de vez em quando. O vento gelado passava pelas árvores. Foi quando ouvi passos, claros, ritmados, de alguém andando na lama. Levantei o fuzil, gritei a senha. Nada. Os passos continuaram cada vez mais próximos e o som da lama chacoalhando me lembrava de noites na infância em que corriam para casa. Meu coração disparou. Apontei a lanterna e foi aí que a vi. Ela estava a poucos metros de mim. Uma mulher. Os cabelos molhados caíam sobre o rosto, o vestido colado ao corpo, exatamente como meus avós tinham descrito, como se a história tivesse saído das palavras e tomado forma ali na minha frente. Ela me olhava com desespero. Estava ofegante, a voz embargada, e disse: "O bebê, meu bebê, ajuda meu bebê." Fiquei paralisado. Aquela cena era idêntica à história que cresci ouvindo. Mas como podia estar diante de mim décadas depois? Apontei a lanterna, mas ela não se moveu. Dei um passo à frente, e no mesmo instante ela simplesmente desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. Como se a chuva a reivindicasse de volta para algum lugar onde os vivos não alcançam. Fiquei sozinho, o eco daquelas palavras ainda vibrando nos meus ouvidos. A lembrança e a desconfiança me acompanharam nos dias seguintes. Voltei para o alojamento trêmulo, incapaz de dormir. Na minha mente, aquela cena se misturava à história dos meus avós. Era ela, não havia dúvida, a mesma mulher. E uma pergunta começou a martelar. Por que ela apareceu para mim? Por que agora? O turno seguinte parecia mais longo, as sombras mais pronunciadas. Cada rangido me lembrava de algo que eu não conseguia nomear. Dias depois, em uma visita de folga, fui até meus avós. Sentei à mesa e, sem rodeios, contei o que tinha visto no quartel. Contei cada detalhe, desde a maneira como a água pingava do vestido,
até o tom da voz. Minha avó ficou pálida. Meu avô permaneceu em silêncio, encarando o nada. Foi então que eu perguntei: quem era aquele bebê? Silêncio. Nenhum dos dois me olhou nos olhos. Minha avó começou a chorar. As lágrimas escorriam sem cerimônia e a cozinha pareceu encolher ao redor. Meu avô suspirou fundo, apoiou as mãos sobre a mesa e disse: aquele bebê era você. O chão sumiu sob meus pés. A revelação veio lenta, pesada como pedra. Eles explicaram que depois do acidente, ninguém apareceu para assumir a criança. Parentes distantes da mulher recusaram a responsabilidade. Havia medo, vergonha e talvez o costume cruel de fechar portas para problemas que não se querem. Então, depois de meses, eles mesmos entraram com papéis e me criaram como filho. Minha avó falou da papelada, dos vizinhos que questionaram, do registro alterado às pressas e da sensação de terem adotado um segredo que cresceria com a gente. A mulher morta, a que apareceu pedindo ajuda, era minha mãe. Minha avó, entre lágrimas, disse: nós te amamos como se fosse nosso. Sempre fomos seus pais. Mas ela nunca descansou. Meu avô confirmou em silêncio, o olhar pesado de quem carregou esse segredo por décadas. Contaram também sobre os dias que vieram depois do acidente. Os mais velhos repetiam que dar atenção a coisas do além era pura tolice, mas a tristeza parecia infiltrar-se em cada canto da casa. Lembraram de como prepararam um pequeno caixão, do silêncio pesado dos vizinhos que compareceram ao enterro e de como, nos primeiros anos, sempre havia um lugar vazio na mesa, como se a ausência dela se sentasse entre todos. Disseram que até alguns parentes distantes da sua mãe apareceram e chegaram a mandar cartas, mas eles as devolveram sem resposta. Havia o medo de que aquele contato trouxesse de volta verdades que preferiam enterrar. No fundo, o receio era um só: que a verdade, se viesse à tona, pudesse destruir mais do que já tinha sido perdido. Hoje, cada vez que penso na noite em que a vi diante de mim, sinto calafrios. Ela apareceu para pedir ajuda. Para mim, o próprio bebê que ela tentava salvar. Cresci achando que era apenas uma história estranha. Agora sei que era minha história. E é por isso que resolvi contar. Porque sei que, para muita gente, vai parecer inacreditável. Mas eu vi, com meus próprios olhos, e nunca vou esquecer. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Meu nome não interessa. Nem deveria estar escrevendo isso, mas eu sinto que, se não colocar para fora, essa coisa nunca vai sair de mim. Eu fui zelador noturno de um casarão antigo no interior. Peguei o bico porque estava desempregado e precisava desesperadamente de dinheiro. Não era exatamente o que eu queria, mas o anúncio prometia um salário quase o dobro do mínimo para um turno noturno tranquilo. Era só cuidar do lugar, garantir que não houvesse invasores, vigiar as câmeras e manter as portas trancadas. Parecia simples demais para o valor que ofereciam, e por isso mesmo eu desconfiei no começo. Mas eu estava sem opções. Aceitei. Antes de começar, passei um dia inteiro vasculhando a casa por dentro durante a contratação. O dono insistiu que eu ficasse até o pôr do sol para pegar o ritmo. Lembro de andar pelos cômodos com a luz do dia, tocar os móveis com luvas finas e ouvir o ranger longe, como se a casa já tivesse sua própria respiração. Havia coisas deixadas para trás. Um piano com uma das teclas quebradas, um baú com brinquedos de madeira cobertos por um tecido que cheirava a naftalina, uma velha máquina de escrever com uma folha amarrotada ainda presa. Coisas que pareciam contar pedaços de vidas e me deram a impressão, não sei porquê, de que ninguém tinha ido embora de vez. Eu lembro bem da entrevista. O casarão ficava numa rua afastada, um pouco acima da parte central da cidade, quase encostado numa encosta coberta de árvores. Não era um lugar por onde muita gente passava. De dia, até parecia bonito, com a luz do sol batendo na fachada e o jardim grande que cercava a casa. Mas bastava o sol descer atrás da serra para tudo ficar sombrio, como se a casa se transformasse. Era enorme, com 2 varandas largas e colunas antigas. A tinta já tinha sido branca, mas agora estava descascada, manchada pelo tempo
e em algumas partes o reboco caía em placas. As janelas eram altas, com vidros empoeirados e molduras de madeira quase podres. Eu tive a impressão de que, se alguém se encostasse com força, cairia para dentro. O homem que me recebeu parecia fora de lugar. Bem vestido, terno alinhado, sapatos engraxados, cabelo penteado para trás, mas já grisalho. Tinha uns 60 anos, talvez mais. Não lembro o nome dele agora. E, sendo honesto, não quero lembrar. Ele não sorriu em nenhum momento. Falava pouco, como se estivesse repetindo um protocolo. Me mostrou onde ficavam as chaves, o painel das câmeras, os interruptores e disse com um tom firme: "Não precisa se preocupar com o andar de cima." Perguntei meio sem jeito: "Alguma coisa em específico que eu deva saber?" Ele parou, me encarou com uma expressão que não consegui decifrar e respondeu: "Só não abra o sótão. Por favor, não tem nada lá que te diga a respeito." A frase ficou na minha cabeça. Eu tentei rir. Disse algo como: "Tá certo, chefe, não sou curioso, não." Perguntei se era por causa de algum problema estrutural, infiltração, cupim, qualquer coisa prática. Mas ele simplesmente virou as costas e me deixou ali, sozinho. Naquela primeira semana, as instruções foram simples. Rondas a cada hora, checar as portas, anotar qualquer evento no livro de ocorrências e, se algo acontecesse com os moradores quando eu estivesse lá, chamar a polícia. Não havia moradores, claro. A casa estava vazia fazia anos, segundo ele. O livro de ocorrências, aliás, era curioso. Páginas amareladas com anotações antigas, algumas assinaturas com nomes que eu nunca ouvi e, em uma das folhas, um bilhete dobrado preso por uma fita preta. Eu peguei para olhar rápido, não abri. Tive a impressão de que ler aquilo seria como abrir uma porta que não poderia fechar. O casarão, visto de fora, ainda tinha um certo charme. Parecia cenário de filme de época, mas por dentro era outra realidade. O cheiro era o primeiro impacto. Madeira úmida, azeda, como se cada parede respirasse aquele odor velho. As paredes eram cobertas de retratos antigos, gente séria, roupas de outro século. Era impossível andar pelos corredores sem sentir os olhos das pinturas te seguindo. As lâmpadas tremiam mesmo quando estavam novas, e cada passo fazia o chão ranger como se a casa reclamasse da sua presença. Na primeira noite, tentei me convencer de que seria tranquilo. Cheguei cedo, tranquei tudo, sentei na cadeira da recepção e fiquei jogando no celular com o monitor das câmeras ao lado. O sistema mostrava várias áreas da casa: corredores, salas, jardim. As imagens eram em preto e branco, com aquela qualidade granulada que parecia sempre esconder alguma coisa no fundo. Era chato, mas era dinheiro fácil. Na segunda noite já comecei a notar coisas. Pequenas coisas. O barulho de passos vindo do andar de cima, por exemplo. Eu me lembrava da fala do dono: "Não se preocupe com o andar de cima." Mas como ignorar barulho de passos? Na hora, tentei racionalizar. Madeira velha estala, vento bate nas janelas. Fiquei repetindo isso para mim mesmo até cansar. Mas depois de quase meia hora, a curiosidade venceu e subi. Caminhei pelo corredor, olhei cada quarto, tudo vazio. Voltei tentando me convencer de que estava imaginando, mas a sensação de que alguém tinha acabado de andar ali não me abandonou até o final do turno. Havia detalhes que, olhando hoje, eu devia ter percebido como sinais. Um copo com resquícios de chá numa mesa lateral que ninguém usava, uma cadeira deslocada no fim do corredor como se tivesse sido ocupada recentemente, marcas de dedos na poeira de uma janela. Coisas pequenas que eu justificava com desculpas banais, até aceitar que eram perguntas demais para alguém que precisava do salário. Na terceira noite, algo mudou. Assim que abri a porta, senti um frio que não fazia sentido. Era verão. A noite estava abafada do lado de fora, mas dentro da casa o ar parecia seco e gelado, como se viesse de um porão subterrâneo. Fiz a ronda. Quando subi ao segundo andar, ouvi novamente os passos. Dessa vez, nítidos. Alguém andando descalço, devagar, arrastando os pés. Eu parei no meio do corredor, e os passos também pararam. "Oh, tem alguém aí?" chamei com a voz falhando. O silêncio que voltou foi tão absoluto que o som do meu coração pareceu alto demais. Continuei até o fim do corredor. A porta do sótão estava lá, trancada com um trinco pesado e uma fechadura antiga.
Fiquei olhando para ela por alguns segundos longos demais. Não sei explicar, mas senti raiva. Raiva de estar com medo de uma porta fechada. Coloquei a mão na maçaneta. Estava gelada como gelo de freezer. Continuei a ronda tentando rir de mim mesmo, mas passei o resto da noite com a sensação clara de que havia alguém ali em cima, me esperando. Na quarta noite cheguei atrasado de mau humor com sono. Entrei apressado, e logo na entrada aquele frio voltou. Pior, só que dessa vez, junto com ele veio um cheiro. Não era mofo, era pesado, doce demais, enjoativo. Parecia carne estragada deixada no sol. Fiz a ronda tentando ignorar, mas quando passei perto da escada que levava ao sótão, ouvi um arranhar lento, constante, como se unhas raspassem na madeira do outro lado da porta. Eu congelei. Não conseguia me mover. A sensação era clara. O que quer que estivesse lá dentro sabia que eu estava parado ouvindo. Eu comecei a notar também coisas estranhas nas câmeras, reflexos que pareciam se mover de forma contrária, sombras sem fonte, cantos que ficavam mais escuros, mesmo com a luz acesa. Em uma gravação eu revi o monitor frame a frame e vi por um segundo a cortina de um quarto mexer, como se alguém tivesse passado por trás dela. Quando eu chequei o quarto ao vivo, estava fechado e intacto. Anotei tudo no livro de ocorrências, com letras trêmulas como se documentar me desse algum controle. Na quinta noite, eu já cheguei tenso. Não conseguia mais dormir direito durante o dia. Meus olhos ardiam, minha cabeça latejava. A casa parecia me sugar cada vez que eu entrava. Logo no primeiro corredor ouvi algo diferente. Uma risada, baixa, rouca, arrastada. Soava como a risada de uma criança, mas fraca, como se estivesse doente. O som ecoou e sumiu. Revirei cada quarto, cada canto, e não achei nada. Eu estava sozinho, mas não me sentia assim. Na sexta noite, confesso que pensei em desistir, mas precisava do dinheiro. Antes de entrar, peguei um punhado de sal grosso e espalhei na entrada, lembrança de uma superstição que minha mãe sempre falava. Fiz por puro medo, mas não adiantou nada. Os barulhos começaram antes mesmo de eu terminar de trancar a porta. Só que não eram mais passos normais. Eram pesados, arrastados, como se algo enorme e pesado rastejasse dentro do sótão. Às 3 da manhã, em ponto, as luzes do andar de cima se apagaram sozinhas. O monitor das câmeras piscou e todas as telas ficaram pretas por alguns segundos. Quando voltaram, parecia que a imagem estava mais escura, como se as lâmpadas tivessem perdido metade da força. E então eu ouvi meu nome, sussurrado, baixo, mas tão próximo do meu ouvido que eu quase senti o ar na pele. Meu corpo inteiro se arrepiou. Saí correndo para o térreo e fiquei lá suando, com a chave do sótão na mão. Era como se ela queimasse. Eu não queria subir, mas sentia claramente que aquilo queria que eu subisse. Logo depois dessa noite, percebi que algo mais tinha mudado dentro de mim. Sonhos curtos e vívidos onde eu caminhava por corredores que não existiam, portas que levavam para outros quartos da casa e janelas que mostravam um jardim que nunca vi de dia. Acordava com meus lençóis molhados de suor e a sensação de ter sido observado enquanto dormia. Comecei a me policiar para não correr olhares para as paredes com retratos. Era como se, ao olhar, eu alimentasse alguma coisa. Na 7ª noite, eu entrei decidido. Já não aguentava mais viver naquela tensão. Se fosse um mendigo, um invasor, um animal, eu precisava descobrir. Peguei uma lanterna. Peguei a chave. Subi devagar, cada degrau ecoando como se a casa inteira estivesse escutando. Quando cheguei no corredor, percebi. A porta do sótão estava entreaberta, mas a chave ainda estava comigo. Empurrei. O cheiro que saiu de lá foi insuportável. Mais podre, mais pesado, como se o ar fosse sólido e eu precisasse atravessá-lo. Apontei a lanterna, mas o feixe parecia ser engolido pela escuridão. Vi caixas empilhadas, móveis antigos cobertos por lençóis de pó. Tudo normal, exceto por um canto. O canto direito. Ali, algo se movia. Mas não como um animal. Era lento, arrastado, sem som. Apontei a lanterna e por um instante juro que vi. Um rosto, cinza, magro, sorrindo. Os olhos eram fundos, negros. E no segundo seguinte, sumiu. A luz piscou e eu derrubei a lanterna.
O chão sob meus pés pareceu respirar. Subia e descia, como se fosse um peito inalando o ar. Uma das caixas tombou sozinha. E naquele instante eu senti, sem ver, algo correndo em minha direção. Não esperei. Corri. Fechei a porta do sótão com força. Tranquei e desci quase tropeçando. Larguei tudo no balcão e fui embora sem olhar para trás. Saí sem pegar minhas coisas que deixei na sala de descanso. A mochila, o rádio velho. Quando voltei no dia seguinte só para buscar, a porta estava travada e, ao soltar a trava, encontrei novamente o bilhete dobrado no livro de ocorrências. Desta vez a fita preta tinha se desfazido e algo parecido com uma pétala seca estava grudada nela. Não consegui, ainda não consigo, descrever o aperto que senti no peito ao tocar aquilo. No dia seguinte mandei uma mensagem para o dono dizendo que não voltaria mais. Ele nunca respondeu. Hoje já fazem meses que saí de lá, mas ainda acordo, no meio da madrugada, com passos no meu teto. Ouço meu nome no escuro. Sinto aquele cheiro doce e podre. E em algumas noites, quando fecho os olhos, vejo de novo aquele rosto cinzento, magro, sorrindo. Eu não sei o que havia naquele sótão, e eu não quero saber. Mas se um dia alguém te oferecer um emprego noturno num casarão velho, com salário bom demais para ser verdade, diga não. Esse relato que vou contar é um de muitos que vivi nos primeiros anos da minha carreira como farmacêutico, quando eu ainda trabalhava numa drogaria pequena, daquelas que a gente conhece o dono, o freguês, e até o cheiro da rua parece fazer parte do lugar. Era um ambiente simples, mas que tinha um clima meio diferente, um jeito próprio, sabe? Aquele tipo de lugar que parece normal durante o dia, mas que quando a noite chega e tudo fica mais calmo, vai mostrando umas coisas estranhas que a gente nem imagina. Naquela época eu tinha 24 anos, recém-formado, cheio de disposição para aprender, mas também com a necessidade de agarrar qualquer trabalho que aparecesse. Foi assim que acabei assumindo alguns plantões noturnos na drogaria. De dia o movimento era intenso. Gente comprando remédio controlado, vizinhos entrando só para medir a pressão, senhoras que vinham conversar e aproveitar para levar um analgésico ou uma pomada. O dia tinha seu barulho próprio, aquele conjunto de vozes, passos e até do sino da porta que tocava sempre que alguém entrava. À noite, porém, tudo era diferente. A rua esvaziava cedo, o bairro ficava quase deserto depois das 10. A farmácia tinha 2 portas de vidro que davam para a calçada, mas depois daquele horário só ficava aberta uma pequena janelinha lateral, por onde a gente atendia os clientes. Isso deixava o ambiente interno quase isolado do resto do mundo. Era como se eu estivesse sozinho dentro de um aquário iluminado, cercado por uma escuridão que parecia se aproximar mais a cada minuto. Até os sons da rua mudavam. De dia, buzinas e vozes. De noite, apenas o vento arrastando sacolas plásticas no asfalto e, às vezes, o latido distante de um cachorro. Até a lua, quando aparecia pelas frestas das cortinas mal fechadas, parecia um olho observador atento a tudo. Eu nunca fui muito de acreditar em coisas sobrenaturais, mas confesso que ali dentro, algumas noites tinham uma atmosfera sufocante. O silêncio era interrompido apenas pelo zumbido constante da geladeira de remédios perto do caixa. Aquele som monótono que, com o tempo, a gente para de notar, mas que em certas horas da madrugada parecia gritar no ouvido. A luz no teto também não ajudava. Lâmpadas fluorescentes antigas que piscavam de vez em quando, deixando o lugar ainda mais incômodo. Às vezes eu tinha a impressão de que o próprio piscar criava figuras estranhas nas paredes, sombras que desapareciam quando eu fixava o olhar. Havia também uma corrente de ar fria, quase imperceptível, que parecia escapar do estoque mesmo quando a porta estava fechada. Era um vento sem explicação, porque não havia janelas ali dentro. Naquela noite em particular, eu já estava cansado. Era o final do meu turno, faltava pouco para o colega chegar e me render. O relógio na parede marcava 11h52, mas eu jurava que já passava da 1 da manhã, de tão lento que parecia andar. O corpo pedia descanso, mas ainda tinha prateleiras para organizar e relatórios para assinar. Minhas mãos tremiam levemente de cansaço, enquanto eu tentava manter a concentração, rabiscando os números com a letra cada vez mais feia.
O tic-tac do relógio, que nunca me chamava a atenção durante o dia, parecia ecoar como marteladas no silêncio da madrugada. Enquanto separava alguns antibióticos e alinhava caixas de remédio, percebi um detalhe que até hoje me deixa intrigado. Alguns frascos de xarope estavam fora do lugar. Isso não era exatamente incomum. Clientes pegavam, liam a bula e largavam em qualquer canto, mas todos estavam empilhados no balcão dos fundos, como se alguém tivesse feito questão de organizá-los ali, longe da prateleira. Achei estranho, mas coloquei de volta no lugar, sem pensar muito. Mesmo assim, algo naquela disposição me incomodou. Não era bagunça, era arrumação proposital. A sensação era de que alguém queria me mostrar que tinha estado ali, sem ser visto. Foi nesse momento que escutei batidas vindas do estoque. No começo, pensei que tivesse imaginado. Eram leves, mas repetidas num ritmo quase metódico. Toque, 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 como se alguém estivesse batendo devagar numa caixa de papelão. Eu congelei por alguns segundos, tentando localizar o som. A farmácia estava trancada. Ninguém mais além de mim poderia estar ali. O barulho não parecia acidental. Tinha cadência, como se estivesse chamando a atenção. Minha primeira reação foi tentar me convencer de que podia ser algum produto mal empilhado caindo ou talvez um rato preso em alguma caixa. Mas as batidas continuavam constantes, como se houvesse intenção nelas. Peguei a lanterna que ficava no balcão, uma simples de pilha que mal iluminava 2 metros à frente, e caminhei devagar até a porta do estoque. Cada passo parecia pesar o dobro, e eu sentia o coração acelerar com uma mistura de medo e curiosidade. O ranger suave do piso ecoava pelo espaço, e a cada som parecia que eu não estava mais sozinho. Quando cheguei, percebi que a porta estava trancada por dentro. Isso me arrepiou na hora. Não havia como estar trancada. Eu mesmo tinha checado o estoque mais cedo e deixado tudo fechado com chave. A chave estava no meu bolso. Então, como? Foi nesse instante que um cheiro estranho começou a se espalhar. Era doce e azedo ao mesmo tempo, algo que lembrava remédio vencido misturado com perfume antigo, daqueles guardados em gavetas por anos. Não vinha de nenhum frasco aberto, eu tinha certeza. O odor parecia impregnar no ar, como se tivesse surgido do nada. A cada respiração eu sentia náusea e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de familiaridade, como se já tivesse sentido aquilo antes, mas não lembrava onde. Mais tarde, pensei que talvez fosse de algum paciente doente que já havia passado por ali, como se o lugar tivesse guardado parte de sua presença. Fiquei parado diante da porta, tentando raciocinar. Meus pensamentos corriam. Talvez algum funcionário tivesse entrado antes de mim. Talvez tivesse esquecido alguém lá dentro. Mas isso não fazia sentido. Eu estava sozinho desde as 9. De repente, as lâmpadas do teto começaram a piscar. Primeiro devagar, depois em intervalos mais curtos, até que se apagaram completamente. A farmácia mergulhou em um breu sufocante. No escuro, o zumbido da geladeira pareceu se intensificar, como se fosse o único som no mundo. Eu mal conseguia respirar de tanta tensão. O silêncio parecia ter peso. Quando a luz voltou, não foi de uma vez. Piscou algumas vezes, e nesse intervalo curto, eu vi algo que nunca vou esquecer. Por baixo da porta do estoque, uma silhueta indefinida, meio humana, passou deslizando. Não caminhava, não fazia barulho. Era como uma sombra espessa se arrastando em direção ao corredor que levava para a saída dos fundos. O tempo pareceu desacelerar, e por um instante, eu tive a certeza de que aquilo sabia que eu estava olhando. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu quis correr atrás, mas quando tentei dar o primeiro passo, senti como se um peso invisível tivesse caído sobre mim. Era como se o ar tivesse se tornado sólido, me segurando no lugar. Minha respiração ficou difícil, o peito apertado. Por alguns segundos, tive a sensação clara de que aquilo não queria que eu seguisse. Recuei. Eu não sei explicar como, mas recuei sem pensar. Voltei para perto do balcão, tentando respirar fundo, tentando convencer a mim mesmo de que era só o cansaço me pregando peças. Mas o cheiro ainda estava no ar, forte, grudado na pele, impossível de ignorar. A partir daí, tudo o que eu queria era que meu turno terminasse. Fiz o que pude para acelerar os relatórios. Evitei olhar para o fundo da farmácia
e fiquei praticamente colado ao caixa até meu colega chegar. Quando ele apareceu pouco depois da meia-noite, não falei nada. Entreguei as chaves, dei boa noite e fui embora rápido, sem olhar para trás. O ar da rua, frio e vazio, parecia muito mais acolhedor do que a claridade artificial lá de dentro. Nos dias seguintes, o ambiente durante o dia parecia normal. Clientes rindo, crianças correndo na calçada, a rotina de sempre. Mas à noite, quando eu tinha que voltar para outro plantão, o desconforto voltava junto. Eu evitava ao máximo me aproximar do estoque. Algumas vezes, sentia o mesmo cheiro estranho no ar, mesmo sem escutar nenhum barulho. Outras, percebia objetos fora do lugar, como se alguém tivesse mexido enquanto eu não olhava. Houve uma noite em que, ao atravessar o corredor dos fundos, juro que ouvi passos sincronizados com os meus. Eu parava, o som parava. Eu andava, ele andava. Mas quando me virei, não havia nada ali. O corredor parecia mais longo do que o normal, como se tivesse crescido alguns metros de um dia para o outro. Com o tempo, fui aprendendo a conviver com isso, a ignorar ou fingir que ignorava. Mas nunca mais consegui me sentir em paz naquele lugar. Até hoje, quando passo em frente àquela drogaria, que continua funcionando, mas sob outra administração, sinto o mesmo aperto no peito, como se o ar ao redor pesasse de novo. Era o ano de 2017. Eu tinha 26 anos. Morava numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. Dessas em que todo mundo conhece, pelo menos de vista, quem cruza a praça principal. Cresci ali, e por mais que sempre sonhasse em sair para a capital, minha vida acabou ficando presa naquele ritmo lento, onde o maior acontecimento do mês era a quermesse na igreja ou a chegada de um circo de passagem. Às vezes parecia que os dias se arrastavam iguais, uma sequência monótona de compromissos, conversas e lugares já vistos. E foi justamente nesse cenário sem grandes acontecimentos que algo aconteceu. Algo que mudou a forma como eu enxergo a noite, o silêncio e até as pessoas ao meu redor. Eu trabalhava como professor de história no colégio municipal e meu círculo de amigos era restrito, quase todo formado por gente que eu conhecia desde criança. Entre eles havia o João, um grande amigo desde o ensino médio. João trabalhava como recepcionista administrativo na pequena delegacia da cidade. Não era policial, nem investigador, apenas o responsável por registrar ocorrências, atender telefone e fazer a ponte burocrática entre a população e a autoridade policial. O plantão dele era puxado, entrava às 2 da tarde e ficava até às 2 da manhã. Na prática, porém, depois das 10 da noite, ele ficava sozinho. Os policiais de ronda geralmente saíam. A movimentação era nula e restava a ele apenas trancar a grade de ferro da frente, deixar a porta de madeira aberta para ventilação e esperar o relógio andar. Segundo João, aquela delegacia era mais silenciosa que um cemitério depois das 10. Ele costumava brincar dizendo que o único som que ouvia depois desse horário era o das próprias canetas arranhando o papel e, de vez em quando, o zumbido irritante de uma lâmpada velha no corredor. Eu lembro de ouvir essa frase dele muitas vezes, sempre rindo sem dar importância. A cidade tinha um índice de violência quase nulo e a maior parte das ocorrências envolvia brigas de vizinhos, furtos de bicicleta ou, no máximo, algum caso de agressão doméstica. Assaltos, homicídios, eram lendas distantes, coisas de cidades grandes. Mas naquela noite que ele me contou, eu percebi que talvez a tranquilidade excessiva escondesse algo mais perturbador. Era uma terça-feira, início de junho. Frio cortante, daqueles em que a respiração sai branca como fumaça. João tinha ido pegar um copo d'água nos fundos da delegacia, perto do banheiro. O prédio era antigo, herança da década de 60, com corredores estreitos e paredes descascadas. Enquanto se servia, ouviu um som metálico, um toque seco, repetitivo, vindo da entrada. Clang, clang, clang. Disse que no início pensou ser vento. A grade da frente rangia sempre que o ar batia forte, mas aquele barulho tinha ritmo. Pausas curtas, depois outro impacto. Alguém estava batendo na grade. Ele apagou a luz do banheiro e ficou escutando. O som continuou,
cada vez mais insistente. Então, caminhou pelo corredor, passos lentos, até ter visão do saguão principal. Lá estava ela, uma mulher idosa, franzina, cabelos brancos mal presos num coque torto. Vestia um casaco cinza comprido, com botões faltando. As mãos enrugadas se esticavam por entre as barras da grade, segurando uma caneca branca, que à distância parecia de metal esmaltado. Era com ela que batia na grade, 3 vezes seguidas, depois parava e recomeçava. O que João contou que o deixou desconcertado não foi só a presença dela. Foi o fato de que a expressão dela não era de desespero, nem de súplica. Era calma, quase neutra. Apenas os olhos fixos nele, como se soubesse que ele viria. O silêncio entre cada batida fazia o som parecer ainda mais alto, ecoando pelo corredor como se a delegacia inteira estivesse vazia, exceto pelos dois. Ele se aproximou, ainda confuso. A primeira reação foi pensar que se tratava de alguém em situação de rua, pedindo comida ou água quente para espantar o frio. A cidade tinha pouquíssimos moradores de rua, e ele sabia que alguns às vezes pediam ajuda perto da praça. "Dona, a senhora precisa de alguma coisa?" perguntou, mas ela não respondeu. Só manteve o olhar fixo e a caneca estendida, batendo mais uma vez na grade. O som metálico ecoou pelo corredor, seco, gelado. João disse que quando estava a poucos passos da porta, sentiu um peso estranho no ar, como se de repente o silêncio tivesse se tornado mais denso, abafando o ruído do vento lá fora. Ele piscou, uma única vez, e quando abriu os olhos, a senhora não estava mais lá. Nada. A caneca, o casaco, o olhar, tudo tinha desaparecido. Ele correu até a grade, destravou a tranca e saiu para a rua. Olhou para os dois lados. A calçada estava deserta. O único som era o farfalhar distante das folhas das árvores da praça. Nenhuma figura dobrando a esquina, nenhum rastro. O chão seco não mostrava pegadas, nem sequer a sombra de alguém indo embora. Ele voltou para dentro com o coração disparado. Fechou a grade com força e se sentou atrás da mesa, tentando racionalizar. Talvez fosse uma alucinação por causa do cansaço. Talvez realmente tivesse alguém ali, e ele piscou no exato instante em que a pessoa se afastou. Mas dentro de si, sabia que não. A cena tinha uma nitidez impossível de descartar como imaginação. O detalhe da caneca, o som exato do metal contra o ferro, o brilho fraco dos olhos dela, tudo era real demais. No dia seguinte, inquieto, João comentou o ocorrido com alguns conhecidos. Perguntou se alguém sabia de uma senhora que andava pedindo ajuda nas ruas durante a noite. A resposta o deixou gelado. Uma colega de trabalho do cartório, ao ouvir a descrição, arregalou os olhos e disse: "João, você está descrevendo a Dona Lourdes." Ele perguntou quem era. Dona Lourdes fora uma idosa que vivia de favor, em condição de rua, por volta de 2010. Tinha o hábito de bater nas casas com uma caneca esmaltada, pedindo café, sopa ou mesmo um pouco de água. Era conhecida por todos, até respeitada de certo modo, porque nunca causava confusão. Só aparecia, batia a caneca e esperava. Algumas pessoas ajudavam, outras fechavam a porta na cara dela. Mas o que arrepiou João foi o final da história. Dona Lourdes havia falecido em 2012. Sem família próxima, a cidade inteira se mobilizou para pagar o enterro simples. Foi sepultada no cemitério municipal, numa cova modesta, mas não esquecida. Muitas pessoas juravam ainda vê-la, especialmente em noites frias, caminhando pela praça ou batendo em janelas, silenciosa, com a caneca na mão. Alguns diziam que, se você abrisse a porta, encontraria apenas o vento gelado. Outros juravam que ela olhava dentro da casa por alguns segundos, sem pedir nada, e sumia. João não quis acreditar de imediato, mas nos dias seguintes ouviu outros relatos. Um rapaz da padaria contou que certa madrugada, fechando o caixa, escutou batidas na porta dos fundos. Quando abriu, não havia ninguém, mas no chão ficou uma marca de círculo enferrujado, como se algo metálico tivesse sido apoiado ali. Uma senhora que morava perto da igreja disse que, certa noite, acordou com batidas leves na janela. Ao olhar, viu uma mão enrugada sumindo no escuro. Para João, nada voltou a ser o mesmo. Ele continuava trabalhando,
mas a partir daquela noite passou a trancar também a porta de madeira, coisa que antes nunca fazia, e sempre que escutava qualquer ruído metálico, o coração disparava. Dizia que era como se o som da caneca ainda ecoasse dentro da cabeça dele. Quando João me contou essa história, estávamos numa mesa de bar tarde da noite. O que mais me impressionou não foi a narrativa em si, mas a forma como ele falava. Pausado, sério, sem nenhuma intenção de dramatizar. Os olhos dele tinham uma sombra, como se ainda estivessem fixos naquela visão da senhora atrás da grade. O bar estava cheio, gente rindo, copos tilintando, mas parecia que ao redor da gente o som diminuía, ficando distante, e eu só conseguia prestar atenção naquela lembrança que ele carregava. Ele terminou dizendo algo que nunca esqueci. Sabe, eu sempre achei que pior que morrer sozinho era viver esquecido. Mas depois daquela noite, percebi que talvez exista algo ainda pior. Não ser esquecido, mas também não conseguir ir embora. Não sei se acredito em fantasmas. Sempre me considerei racional, preso ao que pode ser provado. Mas confesso que, desde que ouvi esse relato, passei a evitar atravessar a praça tarde da noite, principalmente nos invernos. E se algum dia eu escutar o som metálico de uma caneca batendo, sei que não vou ter coragem de abrir a porta. Até hoje, João continua na delegacia. Nunca mais viu a Dona Lourdes, mas garante que, de vez em quando, nas madrugadas mais silenciosas, o eco metálico parece voltar de algum ponto distante. E quando isso acontece, ele fecha os olhos, segura a respiração e espera passar, porque aprendeu que não adianta responder. Não é um pedido que pode ser atendido, é só um lembrete de que ela ainda está por aí.